Salve, galera! Salve, pessoal! Salve! Estamos aqui para o nosso primeiro programa de cultura racional, o nosso Racional Cast. E para esse primeiro programa, nós escolhemos um título muito importante, que é O que é cultura racional, né? É isso mesmo. Muita gente tem dúvida, muita gente gostaria de saber o que é, outras pessoas acham que é uma coisa ou outra. Então, nós aqui, como estudantes de cultura racional, viemos dar os nossos esclarecimentos baseados no livro Universo em Desencanto para todos vocês aí, não é, Lu? É isso mesmo. Bom, para a gente começar a falar sobre o que é cultura racional, para você entender melhor, é melhor a gente falar o que não é, tá? Então, vamos lá. Vinícius, o que não é cultura racional? Cultura racional não é seita, não é religião, não é doutrina, não é espiritismo e não é filosofia. É isso aí. Falou tudo. Muita gente confunde, né, cultura racional com o espiritismo, porque nós usamos a roupa branca quando saímos para divulgar a cultura racional, né? Só que vamos já aproveitar aqui o momento para falar que essa roupa branca que a gente coloca, ela é a cor que representa a paz. É isso. E a cultura racional é um conhecimento de paz. Na verdade, a roupa branca vai dar um podcast só falando sobre isso, tá? Depois. Para vocês entenderem bem, assim, e para saber o porquê do branco, não só da roupa, da cor, né? Tá certo? Então, para a gente não fugir aqui do assunto, isso aí. do primeiro Racional Cast, o que vocês acharam do nome? Ficou legal ou não? Racional Cast? Quem gostou, já comenta aqui embaixo aqui no vídeo aqui para ajudar, porque mais pessoas vão precisar ver esse vídeo, né? Muitas pessoas procuram e querem saber o que é cultura racional, então comenta aí, né? Comenta alguma coisa, que ajuda o YouTube a mostrar para mais pessoas, tá? Então vamos lá. Bom, você já falou o que não é cultura racional, agora eu posso falar o que é? Claro. Não, eu vou começar e você vontade. termina. Ela sabe mais que eu, gente. A Priscila não é brinquedo, não. Olha só. O que é cultura racional, então? Cultura racional é um conhecimento dado, é um conhecimento que não é deste mundo, tá? É um conhecimento de um outro mundo vindo até nós para que a gente possa entender e conhecer e saber o porquê de tudo isso, tá? Então, é um conhecimento. Não é uma religião, como ele diz, não é uma seita, não é nada deste mundo, é uma coisa totalmente nova. Não é, Priscila? É isso mesmo. Cultura racional, como o próprio nome já diz, né? Cultura. Cultura é um conjunto de conhecimentos, Exatamente. né? Cultura racional não é seita, não é doutrina, filosofia, espiritismo, como o Vinícius falou, porém é a continuação de tudo. Onde tudo para, ela continua. Né? É isso mesmo. É um conjunto de conhecimentos, né, que a gente adquire através dos livros Universo em Desencanto, e é uma cultura que não é uma cultura desse mundo elétrico-magnético, né? Desse campo elétrico-magnético. É uma cultura que transcende. Ela é de um mundo transcendental. E somente o que é do mundo transcendental é que poderia nos responder tudo com base, lógica, prova e comprovação. Até porque, Priscila, não tem como a gente saber o que acontece isso aqui, de onde a gente veio e tal, com o conhecimento daqui. É necessário um conhecimento de fora, porque fora está vendo tudo aqui dentro. A gente aqui dentro está tudo misturado, a gente não consegue ter uma visão externa da coisa, né? Uhum. Então, tinha que ter vindo um conhecimento de fora. De fora, né? Um conhecimento transcendental. E a cultura racional é esse conhecimento transcendental, né? Ela veio de fora disso tudo para responder todas as questões que o ser humano tem para com ele, né? E por que nós devemos conhecer a cultura racional, Priscila? Primeiro, porque cultura racional ela veio para substituir o pensamento, né? O ser humano ele pensa e imagina. Houve a fase do pensamento, a fase da imaginação no primeiro milênio, a fase do pensamento no segundo milênio, e nós estamos agora na fase do raciocínio, desenvolvimento do raciocínio, né? Que é o terceiro milênio. A cultura racional é a cultura que desenvolve o raciocínio. No passado nós tivemos, né, fases. A natureza é uma natureza de transformações, de fases, né? Todo o tempo ela está se transformando, ela está modificando, ela está mudando, ela é feita de fases, né? Então, por que a gente achava que a gente só ia ficar com pensamento e imaginação? Pensamento e imaginação não tem trazido mais nada para o ser humano. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque ele não é amigo do pensador. Já o raciocínio avisa. O raciocínio se comunica com o ser humano através do desenvolvimento dele, né? Então, nós estamos aqui para
E uma outra coisa que é muito importante também, que eu falo, né, para todo mundo, por que eu devo conhecer cultura racional? Você já se perguntou quem é você? Você já chegou alguma vez assim? Quem sou eu? Quem sou eu de verdade, assim? E não o seu nome, de quem você é filho. Nós vamos ter um podcast também falando somente sobre isso. Sobre quem isso, sou eu? Porque é muito interessante. Tem muita informação, né? Muita coisa para dar para porque eu acho que todo mundo deve procurar, entendeu? Se você ainda não tem essa dúvida, uma hora você vai ter. Fica tranquilo, que uma hora você vai ter. Às vezes tem muita gente que pode estar assistindo e falar, não, mas eu sei quem sou eu por alguma religião ou por alguma crença, qualquer coisa. Tudo bem, não tem problema. Mas se chegar um momento na sua vida que você vai falar, mas será que é isso mesmo? Essa duvidazinha é o porquê da cultura racional. Legal? Agora, o terceiro ponto aqui. Quem é que dá o conhecimento? Antes pode de falar. você entrar para o terceiro ponto, eu queria só fazer uma citação aqui. Diga. Que a Priscila falou sobre o pensamento. Ela explicou, né, que substitui o pensamento. Mas por que substitui o pensamento? Por que a gente precisa substituir o pensamento pelo equilíbrio da energia racional? O pensamento, todos nós temos o pensamento e a imaginação. E o pensamento, ele é uma ferramenta que a natureza colocou em nós. Nós temos o pensamento, mas a natureza, ela faz com que o nosso pensamento aja da forma que ela quer. E por que ela faz isso? Porque a gente veio, né? E a gente precisou evoluir. Porque se a gente não evoluísse até o que a gente está agora, a gente não ia entender como o nosso mundo funciona e o porquê desse mundo, para onde a gente vai. Então a gente não ia entender se a gente não tivesse o pensamento e a imaginação como nós temos hoje. Só que agora o pensamento e a imaginação, ele ficou parado e ele não evolui mais. Então por isso que nós precisamos estudar a cultura racional para evoluir para uma próxima classe, que não seria o pensamento e a imaginação, seria a energia racional, que nos equilibra, que equilibra o pensamento e a imaginação e faz a gente evoluir além do que nós já estamos atualmente. É isso Era mesmo. isso que eu queria citar. É isso mesmo, Vinícius. O pensamento e a imaginação foram criados para lapidação do ser humano, para quando chegasse a fase do desenvolvimento do raciocínio, nós estivéssemos mais prontos, mais preparados, né? Para adquirir essa evolução. E é tão legal isso, né, o Vinícius? Ontem eu com a sua mãe estava vendo um vídeo falando sobre a glândula pineal, que vai ser um outro podcast que nós vamos fazer aqui. E a gente vê que a ciência está acompanhando a fase, né? Não só a ciência, quanto filosofias, espiritismo, religiões. Você vê que tem coisas que acontecem nessas outras áreas da cultura humana que está se aproximando muito, né, do conhecimento. Muito, de tudo que a gente já conhece aqui nos livros Universo em Encanto. E é muito interessante porque a gente está no livro isso, né? Uhum. Olha, a natureza ela está trabalhando para chegar aqui. Exatamente. Entendeu? Como disse um estudante uma vez, né? Com o livro você vai a 250 por hora, com as outras coisas um pouco mais lento, mas tudo está chegando aonde a gente tem que chegar. Tudo está sendo evoluído, né? Tudo está sendo preparado já, né? Só que quem está estudando a cultura racional está indo com mais rapidez, né? Porque tudo isso que a gente está vendo já chegando, né? Perto do que já né? Que a gente já está acostumado a ver aqui no livro, a gente já está sabendo há um tempo e a gente já está vendo tudo se encaminhando. As pessoas já estão falando mais em raciocínio, né? As pessoas já estão mais ligadas à natureza, já estão buscando mais essa outra parte de energia que muita gente não acreditava antes, acreditava mais na matéria. Então, até a própria ciência, que é uma coisa assim que a gente fica muito feliz, né? A própria ciência está chegando nesse nível de ciência e espiritualidade, né? Então a gente fica muito feliz de ver toda essa evolução natural da natureza, mostrando aí que a natureza é de transformações, que ela é de fases mesmo, que tudo se transforma, né? Então, assim, é uma coisa também bem importante que eu gosto muito de falar e dar o exemplo, para todo mundo ver que tudo que se transforma e que gera uma mudança causa um transtorno. Quando você vai mudar de uma casa para outra, acontece o quê? Um transtorno, né? Fica uma bagunça até que a gente coloque tudo no lugar. Eu já mudei várias vezes, né? Nós já mudamos várias vezes na vida
E a gente lembra como era um transtorno. É ruim até, porque causa muita bagunça, até que a gente ponha tudo em ordem, no lugar certo, demora um tempo. E é o que está acontecendo, né? Na natureza está acontecendo essa mudança e por isso nós estamos vendo aí essas hecatombes, esses transtornos todos. Não, e a própria, assim, não só na natureza física, mas na natureza virtual também, né? Hoje a gente vê a internet, quanta coisa a gente fica sabendo e vê na internet, tem muita confusão, né? Infelizmente, tem muita confusão. Só que a natureza criou a internet e essa comunicação justamente para facilitar a comunicação, porque o universo ele precisa se unir, tá certo? Então, como que antigamente era muito difícil você conversar com alguém de outro lugar. Hoje é a coisa mais fácil não tem que mais tem, dificuldade, né? E cada vez mais os programas, os softwares estão facilitando. Por exemplo, acredito que não vai demorar muito vai ter um software que a gente vai estar falando aqui em português e quem estiver assistindo em qualquer outra língua já vai estar sendo traduzido automaticamente. Já tem até aquele legenda e tal, né? Mas isso já está melhorando, né? A legenda, quando a gente vê algum vídeo de outra língua, não é muito perfeita ainda, mas vai chegar uma hora que vai estar perfeito. Então, assim, a comunicação é para ser mundial mesmo, universal, né? Bom, vamos para o terceiro ponto aqui. Vamos. Quem é que dá esse maravilhoso conhecimento? Quem trouxe esse maravilhoso conhecimento para a gente é Manuel Jacinto Coelho, o autor da obra dos livros Universo em Desencanto. Temos um aqui, o primeiro volume, caso vocês queiram começar a estudar esse maravilhoso conhecimento. A gente vai deixar o link aqui do pedido dos livros, né? É isso aí. Os livros da cultura racional para quem tiver interesse. Manuel Jacinto Coelho. Quem é Manuel Jacinto Coelho? Manuel Jacinto Coelho é um ser extraterreno, vindo de outro mundo, né? Como nós falamos no início, que somente o que transcende esse mundo material é que poderia nos responder de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Que é tudo isso que a cultura racional responde para nós, com base, com lógica, com inúmeras provas e comprovações, né? E ele nasceu como a gente, um ser humano normal. A única diferença é que ele já veio com o raciocínio desenvolvido. Ou seja, ele veio do nosso verdadeiro mundo de origem, já com esse conhecimento pronto para passar para a gente. Mas ele precisou encarnar, precisou se materializar, né? Nesse mundo de matéria. Passar por tudo que a gente passa, entender o que a gente passa, para daí então ele conseguir transmitir esse conhecimento para a gente. E ele fez uma obra magnífica com mais de 1000 livros para a gente entender o que é tudo isso. O que é a cultura racional, o nosso conhecimento verdadeiro de origem, né? É isso mesmo. Então, isso é o que é. Onde você pode estudar e conhecer esse livro? Em qualquer lugar, né? Na sua casa, no Esse seu trabalho, desde que você esteja num momento tranquilo, né? No seu horário de almoço, num momento tranquilo para que você entre dentro, né, do assunto ali. Você não precisa ir até algum lugar para. Não tem centro, exatamente. Sinagoga, né, casa de pregação. O que existe é o retiro racional, onde está localizada a gráfica racional, que é de onde sai os livros, né? Universo em Desencanto para todo o Brasil e o mundo. E lá também, né, nós nos confraternizamos. Existem algumas festas para que a gente se encontre, né, com os nossos estudantes, nossos amigos, e também colaborar na feitura dos livros Universo em Desencanto lá na Gráfica Racional. Mas não é um local de reza, de pregação, de nada disso. É um local onde a gente colabora para a feitura dos livros e aproveita para nos reunir lá com os estudantes de vários locais do Brasil e do mundo também, né? Para ver. Temos também a banda, né, de cultura racional, que é uma banda de fanfarra, onde ela se apresenta normalmente aos domingos. Tem vários locais, né, do Brasil e também do mundo para divulgação do livro Universo em Desencanto também. É isso aí. E deixa eu perguntar uma outra coisa, Priscila. Em relação ao tempo, qual é o tempo da cultura racional? Você estava comentando comigo um pouquinho antes da gente começar a gravar sobre a fase da natureza, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As fases da natureza. Porque
Agora a gente está no quesito quando aqui. Quando é a hora da cultura racional? É agora, É né? agora. Só existe o agora, né? Agora. Como diz o nosso grande amigo Zé Neto, estudante de cultura racional, só existe o agora, né, Zé Neto? É isso aí. Então, o tempo de cultura racional é agora, mas por que é agora? É, porque agora é o momento, né? De 1935 para cá, que houve, né, essa transformação da natureza, como a gente já falou aqui. Houve o primeiro milênio, fase do desenvolvimento da imaginação no ser humano. Depois, o segundo milênio, fase do pensamento. Peraí, né? vamos começar lá do princípio. Vamos. O princípio foi os selvagens, homens das cavernas, né? Moravam em tocas, malocas, né? E aí a natureza mostrando pra gente, provando que tudo se transforma mesmo. Porque nessa fase, nessa época, foram todas essas fases extintas e substituída pela fase dos civilizados, que somos nós hoje. E agora está acontecendo a mesma coisa, né? Está sendo substituída essa fase de civilizados, né? Essa geração aí de ser civilizado, sendo substituído pela fase do raciocínio. Porque o que acontece? Quando a gente, na fase de selvagens, a vida era baseada na força. Tá? Quem era o mais forte ganhava, né? E sobrevivia. Então, o civilizado veio e tirou essa questão. Mas não adiantou muito, porque olha a quantidade de guerra que a gente teve e tem até hoje, né? A gente está tendo uma guerra em pleno 2022. As pessoas ainda não aprenderam que não é para guerrear com ninguém. Não é a força que ganha. Pelo contrário, não precisa ter um vencedor. Já somos todos vencedores. Não precisa brigar, né? Então, é por isso que a própria natureza, mais uma vez, está dando essa... E essa é a última chance, né? Ou aprende agora, ou... o que acontece se não aprender? Não é verdade? Porque já foram 2 chances, não é? Então, essa é a última. É a terceira chance. É a natureza provando que se vence com amor. A cultura racional é a cultura de união de toda a humanidade. Tudo que divide não dá certo, né? Causa transtornos, causa guerra, causa conflito. E a cultura racional, ela é a cultura que veio para unir toda a humanidade, união dos povos. E nós vivemos no mundo dual, né? Tudo aqui nesse mundo tem o lado bom e o lado ruim, vamos dizer assim. Tem o direito e o esquerdo, tem o positivo e o negativo, tá? Racional é uma coisa só. Racional não tem lados. Não tem bom e não tem ruim. E aproveitando, né, para falar que cultura racional não é contra nada e nem ninguém, né? É a favor de tudo e de todos, inclusive está no livro, textualmente, né, dito pelo Racional Superior, que quem estiver contra alguém ou alguma coisa está contra o conhecimento. Então, só para ficar gravado aí, né? Exatamente. Se você estiver contra, você está ainda na fase anterior, que é a fase da guerra. E você está indo contra a natureza. Está indo contra a natureza. E contra você mesmo, né? Porque tudo que a gente faz para o outro, que a gente emana, a gente capta, né? Volta para nós mesmos. Não tem problema você não concordar neste momento com alguma coisa que a gente está falando aqui, não tem problema nenhum, tá certo? Provavelmente ainda é um momento, né? Nós também, nós 3 aqui, a gente passou por momentos em que a gente não entendia ou não concordava com alguma coisa. Mas, gente, confia. É só aguardar. Porque o melhor remédio é o tempo, né? E a nossa vida, a nossa experiência, ela vai mostrar para você o caminho. Entendeu? O que a gente está fazendo aqui, a gente não está querendo dizer o que é certo e o que é errado. Não. Nós apenas estamos apontando um caminho para você. A gente está mostrando uma placa, tá? Você é que decide se você vai ou não vai por essa placa. E onde, Priscila, a gente pode encontrar o livro Universo em Desencanto? A gente vai deixar o link aqui para quem tiver interesse em adquirir os livros Universo em Desencanto. A gente deixa aqui o link embaixo, né, na descrição do vídeo, tá bom? Beleza. Para quem tiver o interesse. E aproveita para comentar, tá? Se tiver alguma dúvida aí, comenta. Deixa o comentário aí que é importante para a gente. Então, gente, a gente acabou de dar aqui para vocês um resumo sobre o que é cultura racional, o que também não é cultura racional, por que você deve estudar, por que todos nós devemos estudar, quem é que dá o conhecimento, onde você pode estudar, quando, né? Que é nesse momento agora, tá certo? Como obter o livro e quanto custa, que é uma merreca, custa nada, né? Quanto custa você saber
quem você é. Quanto vale, né? Quanto vale você saber realmente quem você Quanto vale você ter equilíbrio físico, moral e financeiro? Quanto né? vale você ter saúde e sossego na sua vida? É as duas coisas mais importantes dessa vida material. Saúde e sossego, né? Pois. E com o estudo diário desse livro, que é Energia Transformada em Letras, você adquire equilíbrio físico, moral e financeiro, né? É isso aí. Porque o fluido racional traz tudo de bom na vida da pessoa, assim como o fluido ruim traz tudo de mal na vida da pessoa. E energia racional é somente fluidos bons, fluidos positivos, fluidos que curam e que trazem muito bem-estar para nós todos os dias de nossas vidas. Vai ter música no nosso Racional Cast? Para quem não nos conhece, nós somos músicos, né? Então não poderia deixar de ter música, né? Encerrar com uma música aqui para vocês, uma música racional. Para quem já conhece, vai saber qual música é. Para quem não conhece, Que barulhão. Para quem não conhece, fica aí o convite, né? Para conhecer, para ouvir música racional, que também transmite fluidos bons, fluidos racionais. Então vamos encerrar aqui o nosso podcast com uma música para vocês. Salve o retiro racional. Residência dos três poderes na terra. A casa do Pai maior. A casa do Pai maior, Do racional superior. Retiro racional. ponto orientador. O melhor e o maior divulgador do racional superior. Salve o retiro racional. Residência dos três poderes na terra. A casa do Pai maior. A casa do Pai maior. Do racional superior. Retiro racional. ponto orientador. O melhor e o maior divulgador do racional superior. Salve, gente, até o Salve. próximo Salve, pessoal. podcast racional, o nosso Racional Cast. Até mais. Tchau, tchau.